Olá, meus amigos. Bom dia, muito bom dia. Deus abençoe vocês nessa manhã de domingo. Fale ao coração de vocês. Estou aqui mais uma vez para falar sobre o tema de célula dessa semana, iniciando um novo mês. Nós ainda continuamos na temática do Redescobrindo Jesus. Pensando em Jesus, em sua vida, em seu ministério e naquilo que ele é referência para nós. Mas esse mês que a gente começa a falar novamente sobre missões, a gente tem a abertura da nossa campanha de missões no final desse mês, a gente então pensou em falar sobre Redescobrindo Jesus, que é o nosso grande missionário, Jesus, o missionário. E esse primeiro estudo dessa semana vai falar sobre a missão que Jesus tinha de pregar. Jesus tinha uma missão de pregar. Ele chegou confirmando a mensagem de João Batista, que o reino de Deus estava próximo. Ele chegou dizendo: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou até vocês. E essa foi a mensagem: arrependei-vos, porque o reino está próximo. Então, Jesus pregou em toda parte a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. E o primeiro texto que a gente vai ler para esse estudo dessa semana, o primeiro texto é o de Mateus capítulo 9, versículo 35. Vocês vão perceber que a gente não está muito no contexto de Marcos, como caminhou até mês passado. Mas a gente está focado em falar sobre Jesus como o missionário. Então, eu peguei alguns textos aqui diferentes. Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38, diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Bom, a gente vê nesse texto que Jesus tinha um expediente comum, um expediente diário bem definido, né? Aqui o texto diz que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ele ensinava nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Então Jesus ia passando por todas as cidades e povoados pregando o evangelho, pregando a palavra, pregando as boas novas. E como testificação de que as novas do reino dos céus estavam chegando, ele curava os enfermos e realizava assim grandes e poderosas coisas. Jesus, durante o seu ministério, ele anunciou o reino dos céus. Durante o seu ministério na terra, ele pregou sobre o reino dos céus como uma missão que cabia a ele. No último estudo, quando falamos sobre a vida de oração de Jesus, a gente viu um momento em que Jesus tinha sumido do olhar, né, e da presença dos discípulos. Eles ficaram procurando, de repente, quando encontram Jesus, Jesus chegou com diretrizes. Olha, vamos viajar, porque eu fui chamado para isso, eu fui enviado para isso, para pregar o evangelho aos povos. Então, essa percepção de Jesus, do seu chamado em relação à pregação do evangelho, é alguma coisa muito inspiradora, muito importante. As pessoas que caminharam muito próximos de Jesus, que andaram com Jesus, os seus discípulos, essas pessoas foram profundamente enriquecidas com suas palavras. As suas palavras ajudaram essas pessoas a olhar o mundo de outra forma, a repensar a sua vida, repensar a sua história, repensar o seu relacionamento com Deus e repensar a sua religião. Eles foram levados a repensar tudo em sua vida. E
na verdade, essas pessoas receberam de Jesus uma missão, uma comissão. Eles foram enviados exatamente para pregar o evangelho, para continuar realizando a obra do mestre. Em Marcos 16, versículo 15, tem lá a grande comissão, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O interessante é que você não vê todos os discípulos que andavam com Jesus despontando como grandes pregadores ou como importantes pregadores. Você tem alguns ali que se destacam como pregadores, mas você tem alguém que não estava nem naquele contexto, que vai se destacar posteriormente como um grande, um importantíssimo pregador, que é Paulo, mas nem todos se destacam ali. Mas se você pensar, Jesus não pode ser, o ensino de Jesus não pode ser reconhecido apenas pelas pregações, pelos grandes sermões. Não, muitos ensinos de Jesus foi no relacionamento, face a face ali, com os seus discípulos, no relacionamento, dentro de uma casa, num contexto de uma casa, onde eles iam dormir juntos e ficavam ali conversando, e Jesus explicando para eles muitas coisas. Muitos ensinamentos aconteceram ao longo do caminho. Enquanto iam para uma cidade ou outra, eles iam conversando, Jesus ia ensinando para eles. Enquanto sentavam para comer, Jesus ensinava para eles. Então, o ensino de Jesus não estava restrito aos seus sermões, mas toda oportunidade, em conversas, em relacionamentos, Jesus estava ali compartilhando com eles as verdades do reino dos céus. Da mesma forma, a gente não precisa que todos os homens de Deus sejam poderosos pregadores. A gente precisa que eles testemunhem daquilo que transformou a vida deles quando a partir do encontro, daquilo que transformou a vida deles quando se revelou a eles, né? Daquele que transformou suas vidas quando se revelou a eles, né? E Jesus, ele é esse exemplo dessa pessoa que consegue ser um poderoso pregador, mas um professor apaixonante, um mestre, um instrutor próximo, chegado, um pai que dá conselhos a seus filhos. Essa preocupação com a palavra, essa preocupação com a pregação é algo tão firme, tão sólido para a igreja primitiva, que Paulo, uma pessoa que sequer andou com Jesus nesse nível pessoal, ele demonstra essa preocupação quando estimula, né, quando aconselha o seu discípulo Timóteo. Lá na segunda carta a Timóteo 4:2, ele diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Você precisa pregar a palavra. A palavra é uma missão que nós temos, anunciar essa palavra, estar comprometidos com a pregação dessa palavra. Ele fala para Timóteo: prega a tempo e fora de tempo. Jesus veio para morrer na cruz por nossos pecados. A grande missão dele era nos redimir. Só que ele veio e passou 30 anos na Terra e começou seu ministério com 30 anos e passou 3 anos pregando e ensinando. Por que Jesus gastou esses 3 anos ensinando e pregando se ele veio objetivamente para morrer por nós? Jesus veio entregar a sua vida por nós exatamente passou esse tempo pregando exatamente para entregar a nós, como seres humanos, como seus filhos, como sua igreja, uma mensagem que liberta. Entregar para nós os valores, os fundamentos do reino de Deus. Ensinar a nós a respeito do reino de Deus, para que a sua atitude de morrer por nós da cruz
despertasse suas mensagens em nossa mente e nosso coração, para que entendêssemos as coisas a partir da sua visão do reino, da visão que ele estava trazendo, de uma visão celestial, de uma visão real, profunda, poderosa. Jesus veio pregar, porque a Bíblia fala que aprove a Deus salvar o homem pela loucura da pregação. Porque a palavra, ela aponta o caminho, ela trabalha o seu coração, ela trata a sua vida. Então, a missão de pregar era a missão de compartilhar uma nova mentalidade. E Jesus entrega isso para nós. Jesus passa esses 3 anos fazendo isso. No versículo 36 desse texto de Mateus 9, ele vai dizer assim: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ou seja, o motivo de Jesus ensinar era exatamente ser um pastor, cuidar, direcionar, limpar, tirar as feridas, tirar o pelo excedente de suas ovelhas. Ele veio exatamente fazer esse trabalho. Então ele veio cuidar por compaixão, por amor. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho. Mas o seu filho não veio forçado. Ele fala: ninguém toma a minha vida, eu a dou voluntariamente. Ou seja, ele estava se entregando, ele estava se doando. E aí, Jesus olha para as pessoas perdidas, que se sentiu abandonadas, que estavam sem cuidado, sem pastoreio. E ele fala: olha, como homem, para mim, é muita coisa para realizar. E a gente fica pensando, Jesus, né, não podia pensar uma coisa dessa, porque era Deus. Não, mas ele estava ali como um homem limitado. Não era naquele momento ele não estava onipresente, onipotente, onisciente. Então, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo e pregar a todas as pessoas ao mesmo tempo. Então, Jesus olhou para aquelas ovelhas sem pastor e teve compaixão delas. E deu um motivo de oração para os seus discípulos. Ele disse para eles assim: olha, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Ou seja, Jesus veio ensinar também, veio pregar também, para formar pregadores na mesma mentalidade, que pudessem continuar essa obra e espalhar essa mensagem por toda a terra. Trabalhadores ainda são necessários hoje, no nosso dia, nossos dias, no nosso tempo. Trabalhadores são extremamente necessários. Homens comprometidos com o reino de Deus, com a pregação da palavra de Deus, com a pregação do evangelho, porque essa não foi a missão de Jesus. Essa é a missão de Jesus. Porque Jesus não está mais fisicamente na terra, mas o seu corpo está. Nós somos o seu corpo. Nós somos mãos e pés de Jesus. Nós somos a boca de Jesus, para anunciar as suas verdades ao mundo. Então, essa missão de pregar continua sobre nós. Continua viva em nossos corações. Ministerialmente é o nosso chamado, né? Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16, vai dizer assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado por fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Veja que interessante. A gente já tem falado sobre isso, né? O sal e a luz são elementos de influência, elementos de transformação. Onde eles são inseridos, tudo muda.
Onde o sal é inserido, ele altera as realidades. Onde a luz é inserida, ela altera as realidades. Tudo muda, tudo se esclarece, tudo ganha vida, tudo ganha sabor. Ou seja, Deus pensa em nós, Ele planejou as nossas vidas como sendo cada um de nós um elemento de transformação, um elemento de influência. E então, a palavra que Ele colocou em nossos lábios, a palavra que Ele colocou em nosso coração, a palavra que transformou a nossa vida, a palavra que Jesus pregou por 3 anos e deixou, e os seus discípulos registraram para nós, essa palavra, ela transforma, ela altera a mentalidade, ela reinicia as pessoas, dá um start nas pessoas, porque as pessoas nascem de novo quando se encontram com essa palavra, com essa verdade. É a verdade que liberta. Então, nós somos o sal da terra. Isso é missão. Nós somos a luz do mundo. Isso é missão. Salgar é missão. Iluminar é missão. A missão de Jesus recai sobre nós. Nós temos a missão de pregar, porque Jesus foi o missionário. E nós todos juntos, conectados, formamos o corpo dele, para que esse o missionário continue se movendo sobre a terra e cumprindo a sua missão, o seu chamado. Então, no versículo 16, o texto vai dizer assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, ou melhor, as suas boas obras, e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Deus quer que você seja visto. Deus quer que você seja acompanhado assim. Que a sua vida seja um reality show, em que as pessoas estão te observando. E tudo em você precisa anunciar, pregar quem é Ele. Tudo em você precisa proclamar sua vida, sua verdade, seu poder, seu amor, sua graça, seu propósito, seu ministério, seu chamado. Tudo na sua vida precisa testemunhar, testificar a respeito de quem é Deus, quem é Jesus. Esse é o nosso chamado. Jesus foi o missionário. Como missionário, ele foi um maravilhoso pregador, um maravilhoso professor, um maravilhoso mestre, um maravilhoso discipulador, um maravilhoso conselheiro. E ele entregou tudo isso que ele tinha e que ele realizava a todos nós, através do seu Espírito Santo, que habita em nós, que nos torna pregadores da palavra, proclamadores dessa verdade que liberta. Amém, meu querido? Deus abençoe você e que esse estudo e esse tema dessa semana faça com que a gente cresça e aprenda mais sobre o Senhor Jesus e mais sobre o que Ele quer de nós, mais sobre a nossa identidade nele. Amém? Deus te abençoe muito, querido. Grande abraço. Fica com Deus. Paz.